Mas voltando, andar de máscara, as pessoas vão andar de máscara, doutor, simplesmente... Não, agora é minha vez, por favor. Fica à vontade, pode falar suas fake news. Fala do exame de Nova York, fala do teste de Nova York de novo. Não me agrida com esse tipo de adjetivação. Não, adjetivação, é inadmissível que você traga esse estudo de novo. Você sabe que é mentiroso, Caio. A gente tem um papel como comunicador. Se der o respeito. Não se dou respeito, a gente tem um papel como comunicador, Caio. Esse estudo aqui você sabe que ele não comprova nada. Representando cliente. Não, tu é cliente, eu tenho cliente com Covid. Augusto e Caio, debatedores, por gentileza, em respeito a todos, baixem o tom, por favor. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Então, mais uma divergência entre mim e o doutor Augusto. Bom, um dos pressupostos aí de um bom debate é a credibilidade dos debatedores. Mas ontem, nesse mesmo programa, eu tive a minha credibilidade questionada publicamente, por isso eu quero aproveitar essa fala inicial para defender a minha reputação e o meu compromisso com a verdade. Em dado momento da minha argumentação, eu disse o seguinte, abre aspas, no contexto de uma doença altamente infectante, como a Covid-19, é muito difícil fazer um isolamento social efetivo. Tanto que os números de Nova York, que foi o epicentro da pandemia no Ocidente, deixaram isso muito claro. 2/3 das contaminações em lockdown, que é uma versão aí mais severa de isolamento e quarentena, foram dentro de casa. Em uma resposta, por assim dizer, muito exaltada a essa minha colocação, o Dr. Augusto retrucou. Não dá para trazer de novo esse estudo de Nova York de que 2/3 das pessoas ficaram infectadas em casa. Eu desmontei esse teu argumento aqui ao vivo. Continuou. Esse estudo foi feito com 66 pessoas. Ele não significa nada. Vamos tratar da realidade. Então eu peço ao espectador que grave essa informação simples e objetiva. Um estudo, que não significa nada, com 66 pessoas. Por mais de 4 minutos eu ouvi pacientemente e, acima de tudo, respeitosamente o discurso do meu colega. Mas, quando eu iniciei a minha réplica, eu já fui interrompido em menos de 10 segundos de fala. E ainda tive que escutar o seguinte absurdo. Fica à vontade, pode falar suas fake news. Fala do teste de Nova York. Bom, a definição de fake news ela ainda é muito vaga, mas já é tratada como crime no âmbito do STF. Em linhas gerais, fake news é uma notícia fraudulenta, veiculada com o objetivo de desinformar, ou pior, manipular o público. Acusar um comentarista político de disseminar informações falsas talvez seja ofensa máxima à sua honra e à sua reputação profissional. Seria como acusar um advogado criminalista de defender penas maiores para os seus clientes. Mas o Dr. Augusto foi além, insinuando que eu dissemino informações sabidamente falsas, ou seja, que eu minto intencionalmente para a audiência da CNN. Olha esse trecho. É inadmissível que você traga esse estudo de novo. Você sabe que é mentiroso, Caio. A gente aqui tem um papel como comunicador. Bom, após essas sucessivas grosserias, eu tentei lembrar o meu debatedor que ele estava num ambiente de excelência. E aqui na CNN, a gente tem um manifesto que orienta, o que deveria orientar a nossa conduta profissional. Ele diz o seguinte no seu trecho final: fatos não são interpretações. Uma vez que os fatos já estão estabelecidos, opiniões podem ser formadas. É por isso que, na CNN, nós começamos com os fatos. Então vamos aos fatos sobre os dados da pandemia em Nova York, divulgados pessoalmente pelo governador Andrew Cuomo em 6 de maio. Lembrando que o Dr. Augusto alegou ontem que esse estudo foi feito com 60 pessoas e que ele não significa nada, certo? Fala do governador. Se você reparar, 66% das pessoas infectadas pelo vírus estavam em casa, o que é chocante para nós. E só para complementar essa informação do governador, outros 24% dos pacientes estavam em casas de repouso ou de assistência especial. Portanto, cerca de 90% das contaminações por Covid-19 em Nova York se deram em ambiente domiciliar. Isso em plena vigência de um isolamento social muito mais rigoroso que qualquer um aqui no Brasil. O governador, ele continuou: nós pensamos que talvez eles, os pacientes infectados, estivessem usando o transporte público e tomamos precauções especiais. Mas, na verdade, não. As pessoas estavam literalmente em casa. Estavam trabalhando? Não. Agora, será que o governador de Nova York, no auge da pandemia, ia repercutir números de um estudo irrelevante feito com apenas 66 pessoas? Certamente não. E para comprovar isso, a gente pode consultar o serviço de checagem de fatos do Grupo Estado. O Estadão Verifica, que analisou o tema e
cravou o seguinte, aspas, o governador Andrew Cuomo deu uma entrevista coletiva para falar sobre os dados coletados pelo Departamento Estadual de Saúde. Foram mais de 1.300 pacientes internados em 113 hospitais de todo o estado ao longo de 3 dias. O levantamento desenhou o perfil dos pacientes infectados nesse período. Pessoas com mais de 51 anos, somavam mais de 73% da amostra, e que estavam, adivinha, isoladas em casa. Ou seja, não se trata de um estudo insignificante com 66 pessoas, como afirmou ontem, cheio de certeza, o meu debatedor, mas sim de uma amostragem com validade científica, envolvendo mais de 1.000 pacientes em mais de 100 hospitais no epicentro da pandemia nos Estados Unidos. E aqui uma nota pessoal, percebam o absurdo de ser acusado de veicular fake news com base em uma informação completamente falsa. Fora que vários trabalhos científicos aí ao redor do mundo têm comprovado que é óbvio, pessoal, é principalmente em ambientes fechados que se dá a transmissão do vírus. Então, eu recomendo uma matéria publicada no The New York Times, intitulada How Safe Are Outdoor Gatherings? Ou Quão seguras são reuniões ao ar livre? Esse artigo ele traz um compilado de estudos que corroboram os dados coletados pelo Departamento de Saúde nova-iorquino. Só para vocês terem uma ideia, o estudo japonês, que se debruçou aí sobre 100 casos de infecção por Covid-19, estabeleceu que a chance de contrair o vírus na rua é 20 vezes menor. Uma outra pesquisa, dessa vez chinesa, mostrou que em 7.000 pacientes analisados, houve apenas uma contaminação ao ar livre. Uma epidemiologista de Harvard, professora Julia Marcus, chegou a afirmar, aspas, o ar livre é o que vai nos salvar. Esses são os dados atuais sobre a transmissão do novo coronavírus. Agora, a interpretação desses dados e as conclusões que a gente extrai deles, bom, isso varia de pessoa para pessoa, de governo para governo, e isso faz parte do debate. Nova York, por exemplo, divulgou esses números, reforçando o fique em casa. Eu vejo esses números de outra forma. Eu me sinto muito mais seguro para defender a flexibilização da quarentena e a adoção do isolamento social focado em grupos de risco. E eu me pergunto, onde está a fake news aqui? Cadê a notícia falsa que eu supostamente divulguei? Então, como espectador da CNN, eu reitero o meu compromisso com a busca pela verdade e eu tenho humildade intelectual para saber que esse é um esforço diário e que eu posso, não só posso, eu posso e vou errar. E se eu me equivocar de forma relevante sobre fatos, vocês podem contar aí com a minha retratação, como inclusive eu já fiz em outras ocasiões. Então, muito obrigado aí pelo espaço e feitos os devidos e necessários esclarecimentos, vamos voltar ao debate, que o tema é interessantíssimo. Podemos voltar ao assunto de hoje, por gentileza? Vamos lá ao debate, então? Eu acho que não. Eu gostaria de tratar, por exemplo, se Beatles é melhor que Rolling Stones. A gente tem essa liberdade aqui de simplesmente trazer o tema que bem entende. Eu acho que é melhor, doutor. Eu estou agora falando. Eu quero tratar sobre que banda é melhor. Acho esse tema, inclusive, bastante interessante. Ou a gente poderia tratar se pizza deve ser comida com ou sem ketchup. Sim, Augusto e Caio, por gentileza. Eu vou continuar. Eu vou responder. E com relação ao termo fake news, Caio, você tem toda a razão. Ele foi usado de forma equivocada por mim. O que você faz é falácia argumentativa, não é fake news. São duas coisas diferentes, então aqui eu deixo também registrado que o termo fake news, por mim dito em relação ao meu debatedor, ele foi usado de forma inapropriada. Vamos então para os argumentos finais. Caio, você começa? Começo. Bom, só reiterando a minha fala, acho que o doutor vai concordar comigo, ofensas pessoais, elas são inadmissíveis num ambiente de excelência, especialmente alegações de práticas que configuram ilícitos. Em conversa com a vice-presidência da CNN, que atestou que eu estava coberto de razão, como foi reiterado aqui pelo próprio doutor Augusto ao reconhecer que eu não divulgo fake news, me foi informado que, por uma questão editorial, a empresa não poderia fazer uma nota e interferir no conteúdo do debate, por isso eu usei a minha cláusula de liberdade de expressão para vir aqui e defender a minha reputação. Sempre que eu incorrer em falácia argumentativa, Augusto, por favor, aponte. Eu consigo apontar várias suas, inclusive uma agora, a ad hominem, o ataque à pessoa, mas também a falácia do espantalho, cantar vitória e uma série de outras expressões que a gente estuda em erística. Recomendo aí ao espectador da CNN que leia Schopenhauer sobre isso. E ficou muito claro aí pelas suas falas que, embora você tenha admitido o erro, você não teve a grandeza de caráter de pedir desculpa. Augusto? Ai, Caio. Eu gostaria de trazer ao espectador coisas que só nós sabemos,
mas realmente eu não vou cometer essa deslealdade com você. Nem eu. De qualquer forma, eu volto a afirmar, acho que a sua reputação está muito mais abalada pelas posições completamente equivocadas que você sustenta, afirmada assim com base em falácias, muitas delas falácias. Aí que a sua reputação se abala. Boa noite.